Você já percebeu como algumas pessoas perdem o respeito no exato momento em que começam a falar demais? Ou pior, no momento em que reagem. Uma resposta atravessada, um áudio impulsivo, um comentário feito no calor da emoção. E pronto, a autoridade evaporada. O mais perigoso, você nem percebe que fez isso. Acha que estava se impondo, acha que estava se defendendo, acha que estava mostrando força, mas, na verdade, estava entregando insegurança. Existe um erro invisível que homens cometem todos os dias, tentando parecer fortes. E é exatamente esse erro que está arruinando o respeito que poderiam ter. Porque respeito não nasce do barulho, nasce do controle. E quase ninguém te ensina isso. Você vive em ambientes que provocam, trabalho que testa seus limites, família que desafia sua paciência, pessoas que parecem medir você o tempo todo. E o impulso é reagir, responder na hora, explicar demais, ganhar a discussão. Mas existe algo que separa homens comuns de homens verdadeiramente respeitados. Não é força física, não é agressividade, não é dominar o ambiente, é dominar a si mesmo. Você já vive isso todos os dias, e muito antes de nós, alguém já havia percebido. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. A maioria lê essa frase, poucos vivem. Neste vídeo, você vai entender. Porque reagir é o gesto mais rápido para perder respeito. O erro invisível que homens cometem tentando se impor. O mecanismo psicológico que faz a calma parecer poder. E o princípio estoico que separa homens comuns de homens respeitados. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe, e ele aparece no último capítulo deste vídeo. Assista até o fim, porque ali está o ponto que muda tudo. E se esse tipo de conteúdo fortalece sua mente, já se inscreva agora no canal e clique em gostei. Isso sinaliza que você valoriza a clareza. Agora, vamos começar. Capítulo 1. A reação imediata que entrega sua insegurança. Imagine duas cenas. Mesma empresa, mesma reunião, mesmo tipo de crítica. O gestor olha para um homem e diz: esse relatório está fraco. Silêncio na sala. No primeiro cenário, pessoa 1 reage imediatamente. Endireita o corpo. Interrompe. Começa a justificar. Na verdade, não está fraco. Você não considerou. A voz sobe meio tom. A respiração encurta. Ele fala rápido. Ele acredita que está defendendo sua posição. Mas o que a sala enxerga é outra coisa. Pressa, tensão, insegurança. Agora a segunda cena. Mesma crítica. Já no segundo cenário, pessoa 2 escuta. Não cruza os braços, não revira os olhos, não se apressa, respira, faz uma pausa de 3 segundos e responde: entendi. Onde você acredita que pode melhorar? A sala muda. A percepção muda. O status muda. Qual dos dois impõe mais respeito? Reagir rápido não é força, é exposição. Quando você responde no impulso, você revela que foi atingido. E quem é facilmente atingido, é facilmente controlado. Existe algo que quase ninguém percebe. Tempo é poder. Quem controla o tempo da resposta, controla a dinâmica da situação. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology mostrou que pessoas que demonstram controle emocional sob provocação são percebidas como mais competentes e com maior status social. Não é teoria motivacional, é percepção humana. Calma sob pressão é interpretada como superioridade emocional. Você já viveu isso. Quando alguém explode, você não admira, você tolera. Mas quando alguém mantém a compostura, você observa. Epicteto já alertava. Não são os fatos que nos perturbam, mas nossa opinião sobre eles. Perceba a profundidade disso. O problema nunca foi a crítica. O problema foi o significado que você deu a ela. Quando você reage instantaneamente, você confirma internamente. Isso me atingiu. A autoridade não é ausência de emoção. É escolha de tempo. É decidir quando falar. E principalmente, quando não falar.
Agora eu quero que você teste algo simples. Hoje. Na próxima provocação, e ela vai acontecer, espere 5 segundos antes de responder. 5. Não para parecer superior, mas para recuperar o controle. Você vai sentir desconforto. O silêncio pesa, mas nesse silêncio algo muda. Você deixa de ser reativo e passa a ser deliberado. E homens deliberados são raros. Se isso já fez sentido para você, deixe um comentário. Controle é poder. Escreva não para mim. Escreva para lembrar quem você está começando a se tornar. Capítulo 2. O vício de se explicar demais. Existe um hábito que destrói o respeito de forma silenciosa. Ele parece maturidade, parece responsabilidade, parece transparência, mas na verdade é medo. Quantas vezes você já tomou uma decisão e sentiu necessidade de explicar cada detalhe para não ser mal interpretado? Você fala mais do que precisa, justifica além do necessário, tenta antecipar críticas que talvez nem existam. E no fundo, o que você está buscando não é clareza, é aprovação. Existe uma diferença brutal entre esclarecer e implorar validação. Explicar o essencial é liderança. Explicar excessivamente é insegurança disfarçada de educação. Você acha que está mostrando abertura, mas o que transmite é dúvida. Sêneca alertava: quem se explica demais busca a aprovação. Perceba o peso disso. Quando você confia na própria decisão, você não precisa convencer o mundo. Homens seguros comunicam em poucas palavras. Homens inseguros tentam se proteger com muitas. Agora observe um padrão. Grandes líderes não sentem necessidade de se justificar o tempo todo. Steve Jobs era conhecido por responder críticas com silêncio estratégico. Ele não fazia reuniões para convencer todos. Ele decidia e seguia. Isso não era arrogância, era convicção. Um estudo da Universidade de Harvard sobre percepção de liderança mostrou que excesso de justificativa reduz a percepção de confiança. Quanto mais você tenta provar que está certo, menos autoridade você transmite, porque quem está seguro não entra em tribunal o tempo inteiro. Silêncio comunica convicção, pausa comunica estabilidade, objetividade comunica poder. A próxima vez que você tomar uma decisão no trabalho ou dentro da sua própria casa, explique o necessário e pare. Observe o desconforto interno que surge. A vontade de continuar falando, de reforçar, de garantir que entenderam. Resista. Esse impulso não é maturidade. É medo de não ser aceito. E homens que lideram a si mesmos não negociam sua autoridade emocional. Se você já percebeu que fala além do necessário, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e fortalece essa comunidade de homens que estão aprendendo a trocar validação por postura. Capítulo 3. A necessidade de vencer discussões. Deixe eu te fazer uma pergunta direta. Você quer estar certo ou quer ser respeitado? Pense na última discussão que você teve, talvez no trabalho, talvez em casa, talvez em uma conversa banal que virou disputa. Você apresentou argumentos, elevou o tom, provou seu ponto e venceu. Mas saiu com uma sensação estranha. Algo ficou pesado, porque vencer uma discussão não significa ganhar respeito. Na maioria das vezes, significa alimentar o ego. E ego inflamado raramente inspira admiração. Respeito nasce da estabilidade, não da vitória verbal. Existe uma diferença entre firmeza e necessidade de dominar. Quando você precisa ganhar toda discussão, você revela que não suporta ser contrariado. E quem não suporta ser contrariado é facilmente manipulado. Agora pense nisso. Um dos homens mais poderosos da história governava o maior império do mundo. E ainda assim escrevia para si mesmo sobre controlar a própria raiva. Marco Aurélio não precisava provar nada para ninguém, mas sabia que o verdadeiro inimigo não estava no Senado, estava dentro dele. Ele entendia algo essencial. Reagir é fácil. Dominar-se é raro. Um estudo da Universidade de Stanford sobre conflitos
mostrou que indivíduos que mantêm postura neutra durante desacordos são vistos como mais influentes a longo prazo. Influência não nasce do confronto, nasce da consistência emocional. Quando você permanece estável enquanto o outro tenta te puxar para o caos, a dinâmica muda. Você sai da arena do ego e sobe para o nível da autoridade. Mas isso exige algo difícil: abrir mão da necessidade de vencer. Pergunte-se com honestidade: quantas discussões você prolongou apenas para ter a última palavra? Quantas vezes você continuou argumentando, mesmo sabendo que aquilo não levaria a nada? Isso não era defesa, era vaidade. E vaidade é frágil. O homem respeitado não precisa esmagar opiniões. Ele sustenta a postura. Ele pode até discordar, mas não precisa humilhar. Ele escolhe suas batalhas e, principalmente, escolhe seu estado interno. Então, eu volto à pergunta: você quer estar certo ou quer ser respeitado? Se essa pergunta te provocou, comenta abaixo: eu escolho respeito. Não é sobre vencer o outro, é sobre vencer a própria impulsividade. E isso muda completamente a forma como o mundo te enxerga. Capítulo 4. A impaciência que denuncia fraqueza. Existe um sinal quase invisível que denuncia fraqueza emocional: a pressa. Pressa para responder mensagem, pressa para rebater crítica, pressa para corrigir alguém, pressa para provar que está certo. A ansiedade moderna criou a ilusão de que rapidez é eficiência, mas em conflitos humanos, rapidez quase sempre é instabilidade. Observe alguém que responde tudo na hora, sem pausa, sem filtro, sem cálculo. O que isso transmite? Controle ou desespero para ser ouvido. Sêneca escreveu: apressar-se é perturbar-se. A pressa não nasce da força, nasce da agitação interna. Quem está estável não sente urgência para reagir. Agora pense em líderes militares, homens responsáveis por decisões que custavam milhares de vidas. Relatos sobre Dwight Eisenhower mostram que ele fazia pausas longas antes de decisões críticas. A sala aguardava. O silêncio ficava pesado. Mas ele não cedia à pressão. Não era lentidão, era cálculo. Enquanto outros sentiam necessidade de agir rápido para parecer decisivos, ele sustentava o tempo. Existe algo poderoso nisso. Quando você demora para reagir, o outro começa a se perguntar o que você está pensando. E nesse espaço de incerteza, a hierarquia muda. Você deixa de ser previsível, e homens previsíveis são facilmente controlados. Homens calculados são respeitados. Isso é o que podemos chamar de atraso estratégico. Não é manipulação, é autocontrole aplicado. É escolher responder quando a emoção já abaixou o volume. É permitir que a razão sente à mesa antes da sua boca abrir. Agora uma prática simples. Recebeu um e-mail que te incomodou? Não responda na hora. Escreva a resposta. Feche. Releia depois. Antes de enviar aquela mensagem impulsiva, espere. Reler 2 vezes elimina arrependimentos. Responder depois elimina exposição. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que enviou no calor do momento? A reatividade cobra juros altos, mas o atraso estratégico paga dividendos invisíveis. Você começa a ser visto como alguém que não se abala facilmente. E isso muda tudo. Se você quer desenvolver esse tipo de força mental, inscreva-se no canal. Aqui nós treinamos não apenas respostas, treinamos postura. Capítulo 5. O homem que não se abala. Existe algo quase magnético em um homem que não se descontrola. Ele não precisa elevar a voz, não precisa impor presença, não precisa reagir. E ainda assim, o ambiente muda quando ele entra. Agora volte para 2008. Mercados desmoronando, empresas colapsando, pânico global. Enquanto investidores vendiam tudo por medo, relatos sobre Warren Buffett mostravam uma postura diferente: calma, clareza, estabilidade. Ele não reagia ao barulho, ele analisava. Enquanto outros eram governados pelo medo, ele governava a si mesmo. Isso não é frieza, é estrutura interna. Marco Aurélio chamava isso de apateia. Não significa ausência de emoção,
significa ausência de descontrole. É sentir sem ser arrastado. É perceber a provocação sem ser puxado por ela. Agora pense no seu cotidiano. Alguém tenta te provocar, faz um comentário indireto, testa sua paciência. O que normalmente acontece? Você reage. E no momento em que reage, entrega o controle. Mas quando alguém tenta te provocar e não consegue, algo muda. A dinâmica de poder se reorganiza. O provocador perde a referência. Porque ele esperava emoção. Recebeu estabilidade. Epicteto foi escravo. E mesmo assim dizia que ninguém podia feri-lo sem seu consentimento interno. Perceba a profundidade disso. Você pode não controlar o ambiente, mas controla a permissão. Permissão para se ofender. Permissão para explodir. Permissão para perder postura. Isso é soberania. O homem que não se abala não é aquele que nunca sente, é aquele que escolhe o que fazer com o que sente. Existe um poder invisível nisso. É como uma montanha durante uma tempestade. O vento sopra, a chuva cai, o trovão ecoa, mas a montanha não discute com o céu. Ela permanece. Hoje eu quero que você faça um teste simples. Escolha uma situação em que você normalmente reagiria, uma provocação específica, e desta vez, não reaja. Observe, sinta o desconforto, sinta o impulso querendo tomar controle, e permaneça. Você vai perceber algo interessante. O silêncio cria tensão no outro, mas cria domínio em você. E homens que dominam a si mesmos reorganizam a hierarquia invisível de qualquer ambiente. Se você quer se tornar esse tipo de homem, deixe seu like. Isso mostra que você valoriza a disciplina emocional, porque no fim, não é o mais barulhento que lidera, é o mais estável. Percebe o padrão? Reação é impulso. Respeito é controle. Reagir entrega insegurança. Explicar demais entrega necessidade. Vencer discussões entrega ego. Pressa entrega ansiedade. Explosões entregam fragilidade. Nada disso constrói autoridade. Só expõe instabilidade. O homem respeitado não é o mais barulhento, é o mais estável. Não é o que vence todas as discussões, é o que escolhe quais merecem sua energia. Não é o que responde primeiro, é o que responde melhor. Você não perde respeito quando discordam de você. Você perde respeito quando perde o controle de si. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como o ofensor. Observe a profundidade disso. Não é sobre humilhar, não é sobre provar superioridade, não é sobre reagir com mais força, é sobre não descer. A verdadeira autoridade nasce quando você escolhe quando agir, e principalmente quando não agir. Hoje você entendeu algo que poucos aplicam. Tempo é poder, silêncio é postura, calma é status. E isso muda a forma como o mundo te enxerga. Mas mais importante, muda a forma como você se enxerga. Agora eu quero saber, qual desses comportamentos você mais precisa trabalhar? A reação imediata, o excesso de explicação, a necessidade de vencer, a impaciência ou o descontrole emocional? Escreva nos comentários. Não é apenas interação, é compromisso público. É declarar quem você está escolhendo se tornar. Se este vídeo trouxe clareza para você, curta, compartilhe e inscreva-se. Aqui você não aprende a reagir, você aprende a comandar a si mesmo. Porque no fim, o homem que não reage escolhe, e quem escolhe comanda. Obrigado pela atenção.